Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva, fascinante sobre a mente, o corpo e a própria realidade. Tudo isso com base nos escritos de Sri Sri Anandamurti. É uma visão que com certeza desafia muitas das nossas ideias mais comuns. Antes de mais nada, é super importante a gente entender de onde vêm essas ideias. Elas nascem numa tradição filosófica e espiritual bem específica, a Ananda Marga. Saber disso dá todo o contexto que a gente precisa para sacar a profundidade do que vamos conversar. Então vamos direto ao ponto com uma pergunta que já bagunça o coreto. E se o cérebro não fosse, o HD final das nossas experiências? Essa provocação é o ponto de partida para uma jornada incrível sobre a natureza da nossa consciência. O nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente começa com o que é mais concreto, o corpo, e vai subindo passo a passo para conceitos cada vez mais abstratos. Vamos ver como cada peça se encaixa, montando uma visão de mundo bem completa. Ok, vamos começar pelo básico, mas um básico com uma reviravolta. A ideia aqui é que o corpo humano não é só uma coisa única. Ele é, na verdade, uma comunidade de incontáveis células vivas. E agora vem o pulo do gato. O texto defende que a nossa mente não é uma entidade singular, e sim uma mente coletiva. Pensa nisso, ela seria a soma, quase uma sinfonia de todas as mentes de cada uma das nossas células. Isso aqui mostra de um jeito brilhante a conexão total entre o físico e o mental. O que a gente come, bebe, respira, vira as nossas células. Emoções extremas como a raiva, por exemplo, têm um impacto físico imediato, na hora, matando células. Ou seja, a saúde do corpo e da mente estão completamente amarradas, lá no nível celular. E o texto vai até mais longe, classificando os alimentos em 3 tipos. A ideia é que uma dieta que eles chamam de senciente ou sátvica, baseada em frutas, grãos, leite, cria células sencientes. E essas células, por sua vez, ajudam a ter uma mente mais calma, mais equilibrada, o que seria ideal para a prática espiritual. Agora, vamos para o próximo assunto. Vamos ver como essa filosofia redefine uma coisa que a gente usa todo santo dia: a memória. Segundo essa visão, não existe só um tipo de memória, existem 2. O que é muito interessante aqui é essa distinção. A memória cerebral seria tipo a memória RAM de um computador. É temporária, depende do hardware, dos neurônios. Já a memória extracerebral, essa é como um HD eterno, guardado na própria mente, no que eles chamam de cita, e que continuaria existindo mesmo depois da morte do corpo físico. Essa filosofia usa o conceito de Jatismara, que é a memória de vidas passadas, para explicar alguns comportamentos de crianças pequenas. A ideia é que, antes do novo cérebro e das experiências dessa vida dominarem tudo, a mente da criança ainda consegue acessar uns pedacinhos dessa memória extracerebral. Mas então, por que a gente não lembra de tudo? O texto diz que o esquecimento é, na verdade, uma proteção. Imagina só carregar o peso emocional, os apegos, os traumas de centenas de vidas ao mesmo tempo. Seria impossível. O esquecimento permite que a gente foque no agora. Bom, a partir daqui, a gente entra num terreno mais esotérico. O texto começa a descrever fenômenos que, segundo ele, existem, mas estão além dos nossos 5 sentidos de sempre. O texto separa, então, diferentes tipos de percepção. Os sonhos comuns, por exemplo, seriam só um ruído mental. Mas quando a mente se acalma de verdade, como num sono profundo, seria possível receber mensagens da mente superconsciente ou até ter experiências como telepatia ou clarividência. Para explicar essas outras realidades, o texto apresenta o conceito de Devayoni. Basicamente, seriam seres que, depois da morte, não reencarnam logo de cara num corpo físico. Por causa de apegos sutis que ainda tinham, eles nasceriam em corpos mais sutis, feitos de outros elementos. E aqui a gente tem os 7 tipos de Devayoni. O que é fascinante é a ideia de que o desejo mais forte que a pessoa tinha na hora da morte é o que vai moldar essa próxima existência sutil. Se era apego à riqueza, vira um Yaksha. Se era a música, vira um Gandharva. E por aí vai. E os fantasmas? Como ficam? A explicação do texto é que uma mente sem corpo é, por si só, invisível. Para conseguir se manifestar, ela precisaria pegar emprestado uma matéria mental sutil, que o texto chama de ectoplasma, da mente de uma pessoa viva e bem concentrada. E aí, com isso, ela criaria uma forma temporária. Certo, agora vamos para a visão geral. Como a realidade funciona de fato, segundo essa filosofia? A resposta, basicamente, vira o nosso entendimento de cabeça para baixo. A percepção aqui é uma via de mão dupla. O fluxo normal é de fora para dentro.
A gente vê uma flor porque a luz dela cria uma imagem na nossa mente. Simples. Mas o texto diz que o contrário também pode acontecer. É possível criar uma imagem dentro da mente e projetá-la para fora com tanta força que outras pessoas conseguem ver. E isso nos leva ao conceito de Paramapurusha, a consciência suprema. Se para nós existe um mundo dentro e um mundo fora, para essa consciência, tudo é dentro. O universo inteirinho, com todas as galáxias, todos os seres, existe dentro da mente cósmica dela. E esse é um detalhe muito curioso. Essa consciência suprema teria duas limitações. Primeiro, ela é única, não dá para criar outra igual. E segundo, ela é incapaz de odiar. E faz sentido, né? Como ela poderia odiar uma criação que existe inteiramente dentro dela mesma? Finalmente chegamos ao propósito disso tudo. Se a realidade é assim, qual seria o objetivo da nossa jornada, da jornada humana? O texto faz uma distinção muito importante aqui. Yoga não é adição, como juntar duas coisas que continuam separadas. Não. Yoga é unificação, uma fusão total, onde a identidade individual simplesmente se dissolve. Essa analogia do açúcar na água é perfeita para entender o conceito. Quando o açúcar dissolve, ele não deixa de existir, mas a forma individual dele, o grãozinho, some. Ele vira uma coisa só com a água. Essa é a meta do yoga, segundo essa filosofia. E a gente termina com essa questão no ar. Se o objetivo final é essa fusão, a grande pergunta que fica é: o que exatamente está se fundindo com o quê? E o que isso quer dizer sobre a natureza do nosso próprio eu? É uma reflexão para a gente levar e continuar pensando a respeito.